Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, um Biblioteca Submersa especial, né? A gente vai fazer um experimento, mas antes queria convidar todo mundo a conhecer nossas duas campanhas no ar. Uma não é conhecer porque ela já é o Late Pledge, que é o Abismos Crepusculares, né, com livros aí, especialmente do Tássio Rodrigues Capraneira, o nosso grande autor do decadentismo, neodecadentismo brasileiro, e Fábio Aki e Tatiana Dangieri, né? Bem, autores jovens e que têm uma ferocidade, né? Porque não estão associados às estruturas tradicionais da literatura brasileira. E a campanha Futurologias, que traz outro autor jovem, que é Eduardo Cruz, uma narrativa muito original, muito instigante, de ficção científica do gênero cyberpunk, né? E o material dos futuristas italianos, né, do Filia e do Marinetti. Né? Um material muito bom, são tramas apocalípticas, cada uma com a sua própria característica. Vale a pena conhecer, vale a pena apoiar, porque vão ser livros que rapidamente vão se esgotar, sabe-se lá Deus quando vai ter uma segunda impressão, ou uma segunda campanha. Então, quem puder, eu agradeço imensamente. Bom, que experimento é esse que eu mencionei? Bom, também precisa explicar que estou bastante gripado. O próximo vídeo vai ser daqui bastante tempo, né? Na próxima sexta-feira, né? Esse eu acho que vai ao ar depois da abertura da Copa, né? Tá todo mundo muito interessado nisso. Mas de qualquer forma, vou me recuperar da gripe para fazer o próximo, né? Esse vídeo vai ter bastante corte, porque eu tô com um pouco de gripe ou resfriado, não sei bem. E tá um pouco forte, então vou ter que parar às vezes para tossir, etc. Mas vai valer a pena. O experimento é tentar fazer, digamos assim, de memória, evocando na memória, a resenha de um livro quase de fato submerso, quase desaparecido, um livro que talvez nunca volte a aparecer ou circular na história, assim, não é? Que é o livro The Aesthete, a Geographer. Né? Ele foi publicado originalmente pela Montabraxas, né, editora do Dangueto, do Romeno, muito conhecido. Esse Romeno virou praticamente uma lenda no Brasil entre colecionadores. Ele é muito citado em algumas comunidades de colecionadores que eu participo, inclusive na Resficta. Se quiser participar, entre em contato. É a comunidade de bibliófilos, né? Uma comunidade de bibliófilos sempre atrás de livros malditos, livros estranhos, etc. E o Dangueto é uma lenda lá, não é? Enfim, ele publicou vários textos meus, ele é um cara estranho, mas ao mesmo tempo sempre deu apoio, né? Deu alguns golpes também em mim também, né? Mas eu consegui dele esse livro que é The Aesthetic Geographer, de Derek John, publicado em 2012. Em 2012 desculpa, pela Occident Press, que era o nome original da editora do Dangueto, né? A partir de um livro do Gerazim Lucas, que era um poeta associado ao Infranoir, aquele grupo surrealista, ultra radical romeno, né? E era parte, foi em 2012 que foi publicado, foi o ano que eu conheci a Occident Press, e era parte de um material, eram 3 livros de autores novos, o Thomas Stronghold, o Derek John, que é o The Aesthetic Geographer, o Thomas Stronghold é o Altitudo, é esse o título, aliás, e o Charles Calton, que eu não conheço tanto, é o que eu menos conheço, né? E eu adquiri os dois, tanto o Stronghold quanto o Derek John. Acabei me desfazendo do Stronghold, mas tem uma cópia digital distribuída pelo próprio autor. Mas, infelizmente, realmente não consegui mais o Derek John quando me desfiz do livro, né?
E, recentemente, o Dan Guetta, o editor, ele postou que, quando ele publicou esse livro, o Derek John tinha ficado muito insatisfeito com o resultado, resolveu recolher todos os livros, que era estranho, porque ele era fácil de achar, né? Enfim, pode ser que depois tenha se arrependido e recolhido os livros. E aí, agora, depois dessa notícia, os livros desapareceram dos sebos online e é praticamente impossível de encontrar. Entrei em contato com o autor. A última vez que eu tinha entrado em contato com o autor foi em 2015. Ainda não respondeu. Não sei se vai responder ou se vai ter interesse em fazer traduções, né, que era a minha ideia dos livros dele. E do que trata The Aesthetic Geographer? É uma noveleta de mais ou menos 70 páginas, né? E trata... o acabamento é muito bonito, como tudo da Montabraxas ou da Ex-Oxford Press, né? Se bem que faz um tempo que eles não fazem capa dura, né? Os livros capa dura têm um acabamento incrível. Esse tinha uma capa de tecido com uma sobrecapa de um papel grosso. Parece que não era bem um couché, era um outro tipo de papel muito, muito bonito. E que ele usava bastante nessa época, né? Os primeiros Deep Watt também usam, que é um outro autor que ele começou a lançar. E o livro é muito curioso porque, assim, o frontispício é uma imagem encontrada. O Dan Guetta sempre foi muito bom nisso. Era engraçado que até os postais que ele às vezes me enviava com os livros que ele mandava, que eu comprava dele, ou que eu negociava com ele, esses postais também tinham imagens encontradas incríveis, assim, de montanhas, coisa do Kierkegaard, coisa de louco, assim, né? E ele, então... Tem uma imagem encontrada de uma santa. Esse meu gato está destruindo alguma coisa. Uma imagem encontrada de uma santa ou de uma mulher numa pose meio sacra. Isso era comum na foto, né, nas fotos do século XIX e tal. Pose assim erática, né? E logo depois desse frontispício e da página de rosto com as informações de autoria e tal, vinha um Nihil Obstat e enfim, toda aquela parafernália litúrgica, né, para a publicação de livros dentro do cânon, né, para não serem barrados pela ortodoxia católica, principalmente, né. Ia terminar no Index. Eu mostrei um livro ano passado, um catálogo, né, de uma biblioteca canadense, se não me engano, universitária, de livros que foram, um monte de livros, todo tipo de livro, que tinham sofrido essa censura eclesiástica, né? Então essa linguagem Nihil Obstat, né? Nada obstém a publicação em primato, tem no livro, então reproduz muito bem também essa ideia meio herética do que o livro contém, né? E como é que é a história? A história do Adam Livesey, ele é o Derek John é irlandês, né? Tanto que a resenha que saiu dele, além do meu ensaio, são os únicos registros dessa obra, saiu na revista Green World, acho que é o título. Green Book, The Green Book, é uma revista da Swan River Press só de autores irlandeses, né? Tem uma edição do Stoker, uma edição do Le Fanu e por aí vai, né? Então é irlandês, né? O Derek John. Mas os personagens dele, curiosamente, são aqueles ingleses típicos que têm uma religião civil quase, né? Eles são protestantes, mas é um protestantismo tão racionalizado que já não parece mais religião, ainda mais cristã, né? Não tem nada místico, nada... nem que lembre uma religião, nem de longe, né? E é esses tipos que entram em contato com uma religiosidade, às vezes não tão fanática ou feroz, mas uma religiosidade, que não é essa regime civil de uma certa ética abstrata, né? E esse tipo de choque foi muito bem explorado, por exemplo, pela Patricia Highsmith, num livro genial dela que chama Um Jogo para os Vivos. Acho que é esse, né? Só que se passa no México, tem esse mesmo choque, né?
entre o americano e o mexicano, que tem uma religiosidade e tudo mais, né? E aí, esse Livesey, que tem, sei lá, um BMW, um Bentley, um carro de rico, né? Ele chega numa cidadezinha e, usando o guia Michelin de turismo, ele encontra uma igreja, a igreja de Saint-Margy, e nessa igreja tem uma santa. Na verdade, tem uma relíquia que é a santa inteira, que não foi afetada, ela está morta, né? Mas é como se ela estivesse viva, ela não foi afetada pela corrupção da morte. Desculpa. É claro que o Adam Livesey começa. É Adam, não sei se falei outro nome, mas é Adam Livesey, o personagem. A ficar fascinado por isso. Ele começa então a entrar no culto, não sei, não é culto não, né? Mas nos aspectos devocionais dessa santa singular. Ele então começa a participar da comunidade, de certa forma, por opção própria. Ele é rico, né? Então ele vai morando lá. E nessa ele descobre um manuscrito dela, e um manuscrito de um padre que conheceu ela, parece, e que está junto. E esses manuscritos vão dando a ele uma visão que é em conflito com tudo, porque ele, de certa forma, desenvolve uma piedade sincera. Ele tem um lado sombrio na devoção dele, mas é uma devoção, de certa forma. É algo que ele está vivo sentindo aquilo. E ele, só que ele vai mergulhando em aspectos sombrios dessa santa. Esses aspectos vão se desenvolvendo através e tem uma noção de, digamos assim, de pace, né, de andamento da história, que é brilhante, porque nada parece absurdo, né? Ele vai desenvolver isso também no conto que eu vou comentar aqui, quase uma novela também, um conto um pouco maior, que tem uma história um pouco parecida, mas bem diferente, assim, em outros aspectos, que acontecem coisas que parecem até absurdas, né? Em qualquer trama pareceria, mas ele consegue não só encaixar muito bem, como essa coisa ela faz a trama progredir de uma tal forma que são esses elementos, esses dispositivos narrativos que vão dando velocidade à trama, de uma tal forma que você não consegue largar o livro. Então é brilhante isso, né? Ele tem um brilhante senso de ritmo, de andamento da história. E no final tem até uma espécie de explicação científica, aquela estilo Poe, o rapaz aqui, já esqueci o nome do autor, da resenha do The Green Book, o Rob Brown, ele não gosta muito desse recurso do científico, né, do Derek John no The Aesthetic Geographer. Eu gosto, inclusive eu acho que é uma espécie de sinalização, digamos assim, né, ao que o Edgar Allan Poe faz. O Edgar Allan Poe está no auge do caos, tá, algumas histórias dele, como o próprio Gato Preto, né, que é uma das histórias mais confessionais dele. Tá no auge do caos e ele sobra um tempinho. Não, mas veja, o que aconteceu com o gato é explicável cientificamente, né? Afinal, todos os gatos voltam da morte, né? Para vingar, né? Não é explicável, mas ou por que tem a forma do gato no chão, isso ele tenta raciocinar. E pode parecer um tropeço narrativo, né, para desviar a atenção numa trama que está desenvolvendo, que está tão intensa no caso do Gato Preto, mas não, funciona muito bem. E é genial, porque é quase que um momento de respiro, quase de sátira, né? Então acho que aqui funciona bastante como sátira, tem mais consciência, não é Aesthetic Geography. E aí a história conclui da forma mais apocalíptica que se possa imaginar. Claro que eu não vou contar os detalhes, que eu lembro, porque pode ser que eu publique, pode ser que ele ressurja e tenha interesse em uma tradução. É difícil saber. Pode ser que os familiares, ele tenha morrido, os familiares dele tenham interesse, e tenha alguns exemplares soltos que ele deu para familiares. Tudo é possível, né? É muito interessante, né? Hoje em dia é uma moda o Lost Media. Mas nessa época, em 2013, por aí, eu escrevi um artigo, vou deixar o link se eu encontrar o artigo, que se chama Ficções de Arquivo.
em que eu falava da possibilidade de você criar ficções de horror e fantásticas e vários tipos especulativas e tal, a partir dessas ideias de manuscritos, de livros perdidos, de livros anunciados, livros que nunca saíram ou que talvez existam, né? Essa obra aqui, por exemplo, do George Van Straten, Histórias de Livros Perdidos, é sensacional. Ele trata justamente disso, livros perdidos, né? Então ele vai tratar dos manuscritos que desapareceram, nunca mais foram encontrados, incrível isso, do Walter Benjamin na Espanha, na fronteira com a França. Ele vai tratar das memórias do Lord Byron, muito interessante que as memórias dele foram destruídas na frente de testemunhas, né? Não podia publicar aquelas memórias nem a pau, né? Eram escandalosas e envolviam um monte de gente, então teve que ser destruído. Enfim, vai tratar desses livros que se perderam, né? Então, isso acontece, mas pode ser que se recupere. Pode ser que até as memórias do Lord Byron, exista delas uma cópia em algum lugar, que podem ser encontradas, né? Então, por isso eu não vou dar as dicas, né? Além do Ficção de Arquivo, um pouco influenciado, né? O Ficção de Arquivo foi influenciado por este livro aqui. Quase é um livro que também não existe. Esse autor, que é o Andrew Condos, desapareceu. Mas ele é um colecionador que tem um conhecimento gigantesco de literatura do leste europeu, sabe muito bem até os idiomas, né? E aqui ele tem com esse contexto aqui de criptádia, que é o seguinte, aqui ele pega um autor romeno chamado Auria Bonciu, ou Bonciu, não sei, e ele faz o quê? Esse autor, ele teve muitos problemas com a censura, primeiro durante o fascismo, obviamente, acho que até ele é judeu, inclusive, e depois, né, ele fazia parte ali do círculo do Max Blecher, né? Era um outro círculo de vanguardistas, né? A Romênia era muito curiosa, né? Então, Tristan Tzahá é de lá, o Gerazim Luká, enfim, vários vanguardistas, Max Blecher, né? Que eram romenos. E ele anunciava alguns livros, chegou a anunciar, ele publicou vários livros, claro, mas ele anunciou nos jornais, isso era comum, se anunciar um novo livro seu. Ele anunciou nos jornais 4 livros que nunca saíram. Não é? Tem o título aqui em romeno, né? Parada elefantilor, Concert la contrabass, Serpelli ao occhielari, de cobra, né? E Ocarte incômoda. Seria uma espécie de livro do desassossego romeno, né? The Book of Discomfort. Esses livros foram anunciados, nunca saíram, você não sabe se eles existiram, se eles foram impressos e depois recolhidos, se existe o manuscrito deles, se o manuscrito deles estava na gráfica e depois o cara da gráfica guardou, e está em algum lugar, na casa de alguém, você não tem ideia, não é? Isso estimula, de certa forma, a imaginação para tentar reconstruir, e é isso que ele faz nesse livro aqui, não é? O Golem de Bucareste, que é o Onciu, né? Tentar reconstruir os livros a partir da memória, que é mais ou menos o que eu fiz aqui também. Eu ofereci para vocês uma reconstrução de um livro da minha memória. Muita coisa eu perdi, muita coisa eu lembro. Algumas coisas eu não falei, porque pode ser que o livro se recupere ainda. Mas é isso, é um livro reconstruído da memória, uma ficção de arquivo, né? Isso é para lembrar sempre que, por mais que existam lost media, né, hoje, isso é um conceito até bastante comum, isso não é só uma coisa, um nome bonito, né? Isso é uma coisa grave. Né? Muita coisa se perde da cultura humana e se torna difícil recuperar. Talvez nunca se recupere, né? Por N motivos. Esse é no caso do nosso amigo Derek John, ele quis recolher o livro. E aí, o que eu posso fazer, né? Eu fiquei obcecado, então, por isso, e acabei encontrando um conto dele na coleção The Transactions of Flesh, que é uma espécie de homenagem ao Huysmans, ao escritor decadentista francês. E nesse material eu encontrei um conto dele chamado
In Your Deep Vaulted Cell. É um conto genial também. Tem alguns elementos parecidos com a Estética Geographer. Ele faz muita ironia com essa ideia turística. É engraçado porque o turismo era um problema em 2012. Tá começando a virar, né? Mas não era como é hoje, com o Airbnb, que praticamente destrói a cidade, né? A cidade vira um monte de hotel, né? Não existe casa, mas... Então... são turistas que chegam na Itália, né? E eles entram em contato com algo muito, muito sensacional dentro é um enigma a partir de um ostensório, no Verpoeróstia, né? Que vai se desdobrando com um monte de elementos góticos que ele vai encavalando ali, como eu falei, em altíssima velocidade, mas num ritmo muito bom que tudo vai meio que se concatenando. Tem uma foto perdida, tem um encontrado naqueles escrivaninhas gigantescas com coisa falsa, gaveta falsa. Tem uma capela subterrânea, tem um monte de elementos, né? Tem esse casal inglês que compra essas propriedades baratíssimas na Itália, preço de banana, né? São castelos, mas são impossíveis de se viver, né? Você não tem como viver nesses locais e eles ficam ali caindo de podre depois de um tempo, né? Porque a pessoa não tem como cuidar, é muito caro. E ele acaba tendo que revender para uma família ainda um pouco mais rica, sabe? E é sensacional, né? Tem um elemento de sátira mais evidente, é mais escrachado. E esse eu gostaria muito de traduzir. Né? Mas, de novo, tem que ver com o autor, é bem difícil de falar com ele. E, enfim, vamos ver, né? Mas é isso, essa experiência de uma resenha de um livro que eu reconstruí de memória, que talvez nunca mais volte a ser publicado ou circular por aí. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.